Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorando. Eh, eu venho acompanhando as notícias desse assassinato brutal lá em Porto Alegre, no Carrefour, de um homem negro que foi assassinado pelos seguranças. Essa rotina discriminatória, ela é muito presente. Ela só não é concluída com um assassinato. Mas quando você vai ao shopping, você já percebeu um olhar discriminatório? Você já percebeu? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma senhora que ela foi morar no Nordeste e lá os níveis sociais eram bem definidos. Ela me disse. Eu não me lembro bem qual é o estado, mas enfim, ela foi morar lá e os níveis sociais eram bem definidos. Existiam os ricos, a classe média, e existiam os pobres. De um lado, a imensidão dos prédios e do outro, a miserabilidade, a pobreza, o sofrimento de prédios, de casas sem infraestrutura e por aí vai. E ela foi a um shopping. Ela foi ao shopping. Chegando lá, ela estava de chinelo de dedo, de bermuda e de camiseta. E ela não é negra, mas ela é branca. E o segurança impediu dela entrar. E ela falou: por quê? Qual o problema? E ele disse para ela da seguinte forma: é porque nós não estamos acostumados a receber pessoas com esse tipo de roupa. Ela estava de chinelo, um calor, o calor nordestino, acabou de sair da praia. E ele simplesmente disse isso para ela com o maior prazer. E ele era um segurança negro e ela é uma senhora branca. E ele teve esse prazer em discriminar, desculpa, essa senhora que estava de chinelo, que estava de chinelo e de roupa bem simples e não entrando ao shopping. Ele só ele só deixou essa mulher entrar e deixou que ela ficasse em paz quando ele percebeu que ela estava dirigindo um carro de altíssimo padrão. Então, ela conseguiu entrar. Em outra ocasião, ela estava com a filha dirigindo um carro popular e dirigindo um carro mais caro. E as duas foram para o mesmo local. Chegando lá, ela estaciona e aí eles abrem a porta do carro para ela. E a filha vem atrás no Uno. E ele simplesmente perguntou: essa senhora é a babá das crianças? Então, essa rotina discriminatória ela é muito presente no Brasil. Não só contra os negros, mas contra os brancos também. É claro que os negros sofrem muito mais, mas temos também negros preconceituosos, preconceituosos com os próprios negros, ou com os próprios, enfim, com pessoas que não estão bem vestidas. Isso acontece muito. Se você vai ao shopping aqui no Espírito Santo, seja ele qual for, e se você tá com a roupa mais ou menos, eles te olham assim com um olhar meio torto, eles discriminam você sim. Discriminam sim e são extremamente preconceituosos e avaliam você pelo que você veste, avaliam você pelo que você compra. Isso acontece muito. E eu fico pensando por que, que essas empresas, esses shoppings, esses supermercados, não dão um treinamento para essas pessoas que trabalham com o público. Por que, que essas pessoas não são treinadas a perceber melhor como tratar as pessoas, indiferente do figurino que é usado? Né? Enfim, aqui no Espírito Santo as pessoas são muito preconceituosas. E o preconceito ele é constante. Eu me lembro que todo mundo sabe que eu sou pedagogo, professor, além de jornalista. E eu trabalhei a minha vida inteira em comunidades carentes, com pessoas em situação de risco, com pessoas mais pobres. E eu trabalhei numa escola pequena,
Uma escolinha pequena, eram 5 turmas. E, e era um ambiente horroroso. A diretora tinha algum tipo de psicopatia, algum tipo de sociopatia, e a amiga dela, que é a coordenadora, também tinha algum tipo de distúrbio. E todas extremamente religiosas. Uma era católica e outra era evangélica. Não tenho nada contra os católicos, eu não tenho nada contra os evangélicos, mas as duas eram religiosas, fervorosas. E eram pessoas más, era de uma maldade, era de uma nojeira. E perturbava as pessoas, fazia a vida das pessoas fazia a vida das pessoas, desculpa, viraram um inferno naquele ambiente da escola. Os professores efetivos ficavam doentes, era uma escola pequena, era um horror. E a diretora, ela não era concursada, ela é daquele regime que ele entrou, foi ficando e virou diretora. E a outra colega também, que era a coordenadora amiga dela, que também era uma outra sociopata, uma outra psicopata, muito religiosa, também entrou pelo mesmo regime. Nunca fizeram concurso, perfeitamente nunca devem ter lido um livro na vida dela, ou se leram, esqueceram. Enfim, eram pessoas horrorosas. E foi horrível trabalhar naquele ambiente, eu nunca me esqueço disso. E o que mais me aborrece é o cinismo das pessoas, né? Como as pessoas são cínicas, como as pessoas são mentirosas. Enfim, em um belo dia, nós estávamos na sala dos professores e a coordenadora fez uma piadinha de um mau gosto terrível. Ela entrou no banheiro e ou melhor, tinha uma pessoa no banheiro, na sala dos professores, e ela bateu na porta. Aí depois ela fez a piada. Gente, eu vou contar uma piada para vocês. Sabe quando é que negro é gente? Quando a gente bate na porta do banheiro, ele diz: tem gente. Isso foi de um mau gosto. O que essa senhora cometeu naquele dia foi um crime de racismo dentro de uma escola de 1º a 5º ano. Uma professora, uma asquerosa. Eu nunca me esqueci dessa asquerosa, eu nunca me esqueci de você, você é uma pessoa horrorosa, eu desejo tudo de ruim para vocês. Né? E a diretora amiga dela, psicopata, que também é uma pessoa horrorosa, começou a rir, rir de uma piada desgraçada dessa. Enfim, é por isso que às vezes eu faço esses vídeos inflamados e as pessoas dizem: ai, você fala muito mal dos professores, você fala muito mal das professoras. Não, não falo mal das professoras, né? Eu falo mal das minhas experiências. Eu tive colegas de trabalho, professoras que eram maravilhosas. Tem professora que eu aprendi muito, professoras que eram exemplares. Eu trabalhei com a professora fundamentalista religiosa, daquelas bem severas, mas nós éramos extremamente colegas. Ela era extremamente parceira, eu adorava trabalhar com essa fundamentalista religiosa. Mas nunca me desrespeitou e nós sempre tivemos uma relação de harmonia. Sempre tivemos uma relação de harmonia e eu era uma pessoa maravilhosa. Trabalhei também com colegas que eram maravilhosos, com homens, colegas que eram maravilhosos. As pessoas dizem: ah, você sempre fala das mulheres que você trabalhou, porque o ambiente escolar praticamente é pertencente às mulheres. Não que eu não goste das mulheres, muito pelo contrário. Agora, eu também tive colegas que eram horríveis. E era bandido. Eu já trabalhei dentro de escola com um professor que era bandido. Ele simplesmente era um bandido ou tinha uma mente criminosa. Enfim, o objetivo disso tudo é demonstrar que o preconceito, ele nasce também dentro dos ambientes escolares. Uma piadinha dessa, produzida por uma educadora, por uma coordenadora de escola pública, dentro de uma escola, isso é um absurdo. Foi feita a reclamação, assim, ninguém tomou nenhuma providência, ninguém procurou saber, isso passou como se fosse nada. O que essa mulher cometeu dentro da escola, dentro de um espaço público, dentro de um espaço em que a legislação diz que todos nós somos iguais perante a lei, que nós devemos ensinar isso às crianças.
Foi feita essa brincadeira racista, ficou por isso mesmo, ninguém investigou nada. E essa é a realidade dos ambientes escolares. Eu também trabalhei com outra professora que simplesmente ela disse a seguinte frase para a criança. Ela pegou a criança pelo braço e disse: você vai morrer de AIDS igual o seu pai, é por isso que sua mãe está presa. Ela falou isso para uma criança do 4º ano, do 5º ano. E o menino simplesmente mordeu o braço dela. E eu achei ótimo que ele me deu uma mordida no braço dela. E foi falar com a diretora, ela não tomou nenhuma providência. Mas eu achei muito bom quando ele mordeu o braço daquela velha, a velha horrorosa, professora velha horrorosa, uma pessoa má. Como é que diz isso para uma criança? Por pior que o menino seja, pode ser terrível, mas isso não é coisa que se diz para uma criança. Não é verdade? São essas experiências que quem conhece o cotidiano escolar já deve ter ouvido. O ambiente escolar precisa ser tratado de forma mais harmoniosa. O preconceito dentro das escolas deve ser eliminado. Nós precisamos mudar esse perfil preconceituoso. E esse preconceito deve ser retirado dentro do ambiente escolar. A escola é responsável por retirar qualquer tipo de manifestação racista, de manifestação homofóbica, de manifestação preconceituosa. Nenhuma piadinha contra os homossexuais deve ser feita, nenhuma piadinha contra os negros, contra os gordos. Aí você diz, nossa, como o mundo está chato. No passado as pessoas faziam brincadeirinha, o Jô Soares fazia o Capitão Gay, ninguém reclamava. Mas você imagina, as pessoas podem brincar sim, mas com respeito ao outro. Essa é a minha observação, nós precisamos melhorar o nosso trato com o outro. Essa morte desse homem no supermercado foi brutal. E o pior é que as pessoas elas participaram, elas viram e ninguém tomou nenhuma providência, ninguém disse, opa, ninguém disse nada. A minha indignação é que isso pode acontecer com qualquer um. Você vai nesse shopping, por exemplo, você vai num shopping, esses segurança, eles acham que eles podem tudo, eles podem dar um tiro na sua cara e fica por isso mesmo. Eles podem te dar uma surra e fica por isso mesmo. Quantas vezes eu vou no shopping, a gente vai no shopping, paga quase R$ 30 de estacionamento quando você vai a um shopping, e chega lá, vê aquele segurança com aquela cara nojenta olhando para você. E aí você dá vontade de perguntar, por que você está olhando para mim? Está olhando para mim por quê? Isso acontece com outras pessoas que eu conheço. Então eles acham que eles podem tudo, e às vezes o cara é um ferrado na vida, provavelmente é um ferrado, porque o salário dele é ridículo, e ele fica discriminando o outro com um olhar discriminatório. Então, esses seguranças, é claro que toda regra tem exceção, esses seguranças são totalmente descontrolados. Digo mesmo para seguranças de políticos. Tem político por aí que está se sentindo Michael Jackson, que está se sentindo a Madonna. Se ele está num lugar público, ele foi eleito pelo povo, se a gente chega com o microfone, você pode dar uma palavrinha para mim, ele tem a obrigação de dar uma palavrinha. É claro que ninguém é obrigado. Mas ele é representante do povo. O que custa dar uma entrevista para um jornalista independente? E aí ficam aqueles assessores em cima, como se fosse um grande astro da televisão brasileira. São insuportáveis. E é um vídeo gratuito para eles, né? E eles ficam com conversa fiada, com cheio de seguranças, não sei o quê. Mesma coisa, as lideranças comunitárias também. Eu fui fazer um vídeo aí, mostrar um valão aberto, ele simplesmente ficou com raiva, porque eu fui mostrar um valão que estava aberto.
querendo que eu pedisse autorização para entrar na rua, o espaço público, para mostrar o valão que está aberto, está ali aberto, todo mundo está vendo. Eu não poderia ter gravado o valão. Enfim, eu estou falando essa série de coisas para demonstrar para vocês o poder que algumas pessoas acham que elas têm. E o segurança, alguns, se sentem muito poderosos, né? Eles se sentem muito poderosos. Eles acham, sim, que eles podem matar você ou enfiar a mão na sua cara. E fica por isso mesmo. Enfim, esse é um momento de reflexão. Eu não percebi nenhum tipo de manifesto mais intenso aqui no Espírito Santo. Teve um manifesto em frente dentro do Carrefour, mas foi rápido. Eu estive lá, foi uma coisa bem sutil, bem rápida. Teve um manifesto, eu fiz um manifesto em frente ao Museu do Negro e só, ninguém disse nada. Ninguém falou absolutamente nada. Agora, se tivesse sido um filho de um político que tivesse levado um soco na cara, as coisas teriam mudado. Bateu no filho do político. Enfim, meu nome é Giovanni Braga, o objetivo central é contextualizar, analisar os episódios que acontecem no nosso cotidiano social. E essa tragédia, essa violência contra esse homem negro foi terrível. Eu quero deixar claro que a violência não é apenas contra os negros, como contra os homossexuais. Quantos homossexuais já foram espancados na Avenida Paulista e ficou por isso mesmo? Teve um rapaz que levou uma surra que foi parar na UTI. E é um ódio mortal. A travesti, a transexual Dandara, eu acho que é Dandara, eu não me lembro bem, que foi morta no Nordeste. As pessoas olhavam pela janela ela ser morta. E depois pegaram o corpo dela, botaram o corpo dela dentro de um carrinho de construção, aquele carrinho que leva a terra, e levou o corpo dela como se não fosse absolutamente nada. 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 E é assim que as pessoas se comportam. E eu tenho percebido isso. O quanto as pessoas estão violentas. O quanto as pessoas elas são preconceituosas, elas são puxa-saco do sistema. Elas matam o outro por nada. Se você tem um bom carro, você está no e o outro tem um mau carro, você estaciona na mesma garagem, ele fica com ódio mortal de você. Enfim, nós estamos vivendo numa era em que você não pode lutar por seus direitos. Você não pode falar nada que você leva um soco na cara. Enfim, meu nome é Giovanni Leonardo Braga. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. O objetivo, como eu já falei, é refletir sobre as coisas. Se inscreva aí, basta apertar, botar o dedinho assim a palavra inscreva-se, para que esse canal cresça e você tenha voz também. Até mais ver, um abraço, tchau.